aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Carlos Bernardo, você está no meu canal e aqui nós estamos sempre desenvolvendo a salvação. Perseverança dos santos. Quinto e último vídeo da série Doutrinas da Graça. Se esse é o seu primeiro vídeo, eu gostaria que você desse uma procurada aí no canal, porque tem mais 4 que fecham então os 5 pontos do calvinismo. Como sempre, eu uso uma literatura e ainda estou usando o livro do John Piper, Os 5 Pontos. Tem o subtítulo Em Direção a uma Experiência Mais Profunda da Graça de Deus. E esse é o vídeo encerramento. Então, sem mais delongas, bora para o assunto. Perseverança dos santos. O povo de Deus, ele vai perseverar até o fim. Assim como diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 30, Deus predestinou, este chamou, e aos que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Ninguém desse grupo se perde. Fazer parte desse grupo de predestinados quer dizer que a sua eternidade está segura. No entanto, queremos dizer muito mais quando falamos da doutrina da perseverança dos santos. Queremos dizer que os santos, eles vão perseverar e eles perseverarão até o fim. A eleição, ela é incondicional, mas a glorificação, ela não é. Existem várias advertências na Bíblia dizendo que aqueles que não se apegam a Cristo podem sim perder-se no final. Piper agora, nesse último capítulo, ele vai dividir em 8 pontos cruciais sobre essa doutrina. Então ele vai pegar a doutrina da perseverança dos santos, vai fazer um resumo e em 8 pontos ele vai tentar explicar a visão dele. Eu resumi também esses 8 pontos, senão vai ficar muito grande, mas a gente vai aprender um pouquinho com John Piper. O Evangelho, ele é um instrumento de Deus para a preservação da fé e também é um instrumento que gera a fé. Não tem como a gente dizer que pelo simples fato de uma pessoa confessar uma fé, do ponto de vista de quem está observando, que aquela pessoa que confessou a fé em Jesus Cristo, que ela está livre do maligno e ponto final. Ela está livre do mal e pronto, acabou. A gente não vê essas referências na Bíblia. E aí a gente já quebra todo aquele preconceito que tem, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou viver de qualquer jeito, já que eu sei que eu não me perco, então eu não preciso ter essa preocupação. Existe um combate de fé a ser combatido. Os eleitos, eles irão combater e eles, pela graça de Deus, vencerão esse combate, mas é necessário permanecer na fé até o fim, se ele deve ser salvo. Vamos dar uma olhada no texto bíblico para ver o que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer assim, preste bem atenção falando da perseverança. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo, se retivertes a palavra de tal como vos preguei, a menos que tenha crido em vão. Você vai perceber que Paulo também fala de um crer em vão, se é que vocês não creram em vão. Como é que é? Ele está pregando a palavra da verdade e pode ter então um falso crer, um crer em vão? Pode. Olha o que Mateus, no capítulo 13, 20 e 22, vai dizer. Foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e que lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, 20. Então tem esse iniciar falso, que logo se acaba por causa das perseguições, da luta. Então você viu que ele não perseverou, né? Tem essa necessidade de você perseverar. A ideia aqui não é que Deus, que o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, ele venha exigir que sejamos perfeitos. Filipenses 3:12 vai dizer bem claro isso aí, que não alcançou a perfeição, mas prossigo, né, no qual Cristo alcançou. Então a gente vê que a ideia não é ser impecável, é a perfeição, não é isso. Mas o Novo Testamento, ele exige que o salvo, ele ande em novidade de vida.
Ele é uma nova criatura. Então há essa necessidade, há essa advertência que ele precisa perseguir, né, perseverar nessa nova natureza. Ele tem que andar em novidades de vida. Eu vou citar alguns versículos aqui e você vai compreender bem. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os efeitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8:13. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais praticam essas coisas. Você pode ver também em Gálatas 19:21, Efésios 5:5 e 1 Coríntios 6:10. Essa é a razão porque cremos na eterna segurança dos eleitos. Nós acreditamos que Deus ele operou de tal forma que o eleito ele vai perseverar até o fim. Deus garante essa perseverança ao eleito. Então ele vai capacitar pelo poder do Espírito Santo a essa pessoa viver uma novidade de vida. Presta bem atenção no que Jesus diz, é como Jesus trata esse assunto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. No vídeo passado a gente aprendeu que ser ovelha é ser escolhido de Deus. Então não tem como você ser ovelha de Deus se você não foi um escolhido. Foi isso que a gente aprendemos no vídeo anterior. E há uma promessa de Deus que Ele próprio vai garantir a nossa perseverança. É o que Jesus disse naquilo que nós lemos agora há pouco. Que Ele garante que nenhum se perderá. Então essa é a maravilha da doutrina da perseverança dos santos. Olha como o apóstolo João vai tratar desse assunto daqueles que estavam no meio e que não era, que perseveram no erro, que continuam ali no pecado, dizendo que são crentes. 1 de João, capítulo 2, 19, vai dizer assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Piper então vai chamar a atenção agora do ministério local. É por isso que os pastores das igrejas locais, eles têm que pregar a perseverança, fazer com que as ovelhas perseverem. O evangelho, lembra, é um instrumento de preservar a fé e de manter aquela pessoa viva diante da presença de Deus. Então é necessário essas admoestações, essas pregações para que as ovelhas de Deus, a igreja local, ouça a palavra. E se porventura aquele que sair mesmo ouvindo essas palavras se encaixa naquele que João está dizendo, que não era dos nossos, mesmo ouvindo, recebem com alegria, mas logo desanimam na fé e logo saem do meio dos salvos, saem do meio dos eleitos de Deus. Vamos lá entender um pouquinho aí desse subtítulo. A ênfase que dá, né, que Deus ele não queria encontrar em nós, né, ou esperou achar em nós a obediência, perseverança em fé. Não, foi bem ao contrário. Quando nós temos o encontro com Ele, aí sim nós então somos justificados completamente. Então nós temos a perseverança, a fé e a obediência. Então, a necessidade da obediência e da perseverança na fé para a salvação final não significa que Deus vai esperar até o fim para nos justificar. Ele perseverou até aqui, então agora eu vou justificar e adotar ele como filho. Não, isso já aconteceu. No momento que ele nos encontra, que ele nos desperta do nosso sono da morte, ele já coloca a fé e nos salva, nos justifica. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 3,12. Diz assim: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado
por Cristo. Ele está falando que já houve uma conquista, só que ele vai continuar para conquistar. Ele não alcançou nada ainda, mas há necessidade. Mas Cristo já conquistou para ele, mas ele está sempre progredindo, perseverando para alcançar aquilo que Cristo já alcançou. Nós não lutamos essa luta aí da fé sozinho. O amor soberano de Deus, ele nos guarda e nos capacita para que nós façamos aquilo que nós somos chamados a fazer. O Senhor garante que ele vai nos ajudar nisso. Agora ele vai citar alguns versículos e esses versículos vão dar o alicerce então para esse subtítulo. Olha o que diz o texto. Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhe fazer o bem. Eu porei o meu temor no seu coração para que nunca se aparte de mim. Jeremias 32:40. Sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Agora a ideia é confirmar a nossa eleição, né? Nós temos também que fazer a nossa parte. Olha o que o livro de 2 de Pedro vai dizer. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ensinamento de Pedro aqui agora, ele não quer dizer que a nossa chamada, a nossa eleição, eles são frágeis e precisam de amparo. Mas aqui quer dizer que nós temos que confirmar essa eleição. Lembra daquela ideia de, agora que eu já sou salvo, eu não preciso fazer mais nada? Errado. As nossas obras vão dizer muito daquilo que pregamos. O cristão, ele precisa ser amparado pelaquilo que ele crê. Ele tem que condizer aquilo que ele professou. As obras dele, você tem que confirmar a sua vocação. Os que estão limpos, limpe-se mais. E aqueles que estão sujos vão se sujar mais. Então há a necessidade, sim, do homem cada vez mais buscar essa santificação. Confirmar essa eleição. O cara ficar ele já tem a certeza e a garantia da sua salvação. Então ele precisa confirmar com as suas obras. Tudo aquilo que fala da boca, tudo aquilo que ele diz crer, ele tem que confirmar em suas obras. Ele confirma então essa eleição. É esse que esse ensinamento de Pedro que está querendo nos dizer. O último ponto então do resumo do Piper vai dizer da comunidade, que essa perseverança ela é feita na comunidade dos santos. No livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 e 13, vai dizer assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o perverso coração da incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim que de nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aí ele ainda vai dizer ali no livro de Timóteo, 2 Timóteo 2,10, dizendo assim: tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Então o Piper vai finalizar aqui dizendo que a comunidade, os santos reunidos, fazem com que persevere uns aos outros. A ideia de que um ajudando o outro, exortando, levantando na fé, perseverando na fé, crescendo na fé, isso faz com que a igreja persevere. Então, a perseverança dos santos dentro da comunidade. Ele vai encerrar esse assunto dizendo que há uma importância muito grande da comunidade da igreja ficarem juntos, unidos e perseverarem para que não entre o engano do pecado, o coração duro da incredulidade, mas que antes, através das exortações, eles possam então perseverar na fé em Deus. Então esse foi o último vídeo da série Doutrinas da Graça. Se você caiu aqui de paraquedas e esse é o seu primeiro vídeo, temos mais 4 vídeos, eu gostaria que você fosse dar uma olhada, tá muito interessante. Estamos falando sobre os 5 pontos do calvinismo e encerramos com a doutrina dos santos. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, fique na paz, tchau, tchau e tchau, tchau.